Bom dia, pessoal. Hoje, quinta-feira, 8 de julho de 2021, gravando nossa aula de mercado de capitais. Infelizmente, o quórum está zero. Vamos ver o pessoal que está... Os que estão matriculados devem ser 15, 16, não lembro, mas os que estão enviando as atividades até agora. Marcelo, Évila, Sabrina, Jaine, Andréia, Cirlândia e Ângela. Infelizmente, não tem ninguém presente nesse exato momento. Só eu estou gravando a aula. Essa modalidade, a distância, permite que eu grave a aula e vocês assistam em outro momento. Mas esse dia, quinta-feira, era para vocês participarem. E lembre-se, isso faz parte da avaliação também. Eu vou compartilhar com vocês um videozinho, uma tela aí. Vocês não estão vendo agora, mas eu espero que vocês vejam depois. E, infelizmente, eu não vou poder comentar porque vocês não estão presentes. Deixa eu achar o canal aqui onde está. Compartilhar. Cadê? Ah, está aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês devem estar vendo aí. Eu vou rodar. É um videozinho rápido, tá? De 2 minutos. Chama-se Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spyer, todos os dias, em torno de 5 para as 7 da manhã, 5 para as 8 lá em São Paulo, através do canal da Jovem Pan, ele passa esse Minuto Touro de Ouro, que é uma apresentação dos indicadores do que ele está vendo, ele passa uma noção de como vai ser o mercado no dia. Então, assistam, depois eu comento. Vou rodar. Bom dia, Brasil. Na véspera do feriado aqui em São Paulo, que vai fechar nossa querida B3, a cautela volta a predominar em todos os mercados do mundo depois que o S&P e a Nasdaq encerraram uma sequência de uma semana de recordes lá nos Estados Unidos. Foi touro de ouro para tudo que é lado lá na América. O VIX, o índice do medo lá nos Estados Unidos, está disparando 27% agora lá nos Estados Unidos. E é o Covid que volta a assombrar os mercados. Vem para as bolsas. Lá nos Estados Unidos está tudo caindo mais do que 1,5%. Dow Jones, da S&P, Nasdaq caiu 1,5%. A Europa não, a Europa na média está caindo mais do que 2%. O que está acontecendo? Por exemplo, 6 países que estavam totalmente vacinados voltam a ter uma onda forte de recontaminação. 5 desses países confiaram e contaram com a vacina chinesa, que agora enfrenta uma onda geral de desconfiança da sua eficiência. Hoje, gente, o mundo atingiu a marca fatídica dos 4 milhões de mortos. E tudo isso coloca em dúvida o crescimento das economias, principalmente depois que a Organização Mundial da Saúde recomendou cautela na reabertura das economias essa manhã. Além disso, os juros do renda fixa americano, o principal ativo do mundo, o T10, não para de cair, já está 1,25% agora, indicando que pode estar rolando uma corrida para ativos de proteção. O ouro está subindo e corrobora essa teoria. O petróleo não, o petróleo está caindo 0,7%, está abaixo de $73 essa manhã, de novo com aquele papo de que os membros da OPEP podem não chegar num acordo e inundar o mundo de petróleo, mas também a preocupação de que a reabertura das economias possa demorar ou até recuar. O minério de ferro afundou 3% essa madrugada lá na Bolsa de Dalian, na China. Pelo menos ontem o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados aqui, indicou que a reforma do imposto de renda vai ser analisada com cautela e deve ser alterada no Congresso, que traz alívio para o investidor. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Bora, Urso! Vai, Torinho! Ai. Bom, Marcelo, bem-vindo. Bom dia. Fechamento Touro de Ouro, eu com tenho Pablo Spyer.
bem-vindos a mais um fechamento. Peraí que eu tenho que fechar essa tela. Hoje, o ministro Paulo Guedes. Ô, Marcelo, eu passei aí para... Não tinha ninguém aqui, né? Não tinha ninguém, você é o único que está salvando a turma aí. Aí eu passei o videozinho do Minuto Touro de Ouro, que passa sempre na Jovem Pan, 5 para as 8 da manhã, com o Pablo Spyer, e é muito interessante, é 1 minutinho, 2 minutinhos, ele passa uma noção de como vai ser o mercado naquele dia, com base nos resultados lá da Ásia, com o que está acontecendo na Europa, e aí eu acho ele muito legal, e eu aconselho aí, passa sempre na Jovem Pan de manhã, e tem o fechamento do dia também, no final do dia. Para quem não assiste a Jovem Pan, pode assistir, é só procurar no YouTube, Pablo Spyer, Minuto Touro de Ouro. Tá bom? Eu aconselho, que é bem interessante, porque ele fala de muitos indicadores que, principalmente os indicadores, MPI e tudo que está acontecendo no mundo aí, tudo acaba afetando os mercados, principalmente o mercado financeiro, bolsa de valores. E é bom porque ele já dá um resumão do dia, você não precisa estar indo, consultando sites de outros países, enfim. Bom dia, Évila, 7 minutos atrasada, já levou foco. Ih, professor, desculpa, é que eu estava ajudando meu irmão ali no negócio, eu esqueci de olhar o horário, desculpa. Tá bom, ó, já passei um videozinho aqui agora, desde as 8 que eu estou gravando, depois você vai lá e assiste o vídeo lá no Siga. Quer dizer, assiste pelo menos o início dessa gravação lá no Siga, que vai passar o videozinho. Tá bom? Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Espera aí que eu tenho que fazer o login lá. É aquela que vocês já conhecem, da DVFN. Só para conferir como é que está a Europa lá, que hoje de manhã ele falou que está tudo no vermelho lá. Só para conferir, peraí. Eita, tem que compartilhar aqui. Eles deveriam mudar essa forma aí, toda vez você tem que... Pronto, agora vocês devem estar vendo aí a tela do ADVFN. Vou fechar isso aqui. Então, só para conferir o que o Pablo falou no Minuto Touro de Ouro dele, agora há pouco, que a Europa estava em queda mesmo, e olha só, nesse momento, isso aí que ele gravou foi mais ou menos 1 hora atrás. 5 para 7 da manhã, agora já é 8h10, então faz mais de 1 hora. Ó, de fato, ó, DAX, 2% de queda. DAX é o índice da Bolsa de Frankfurt, tá? Lá na Alemanha. 2,1% de queda agora. E aí eu tenho também aqui o CAC, que é o índice da Bolsa de Paris, da França, ó, 2,5% de queda. Então, de fato, conforme ele anunciou no Minuto Touro de Ouro dele há mais de 1 hora atrás, a Europa está pessimista, e esse pessimismo deve vir para a América, aí a nossa bolsa vai abrir, ó, Dow Jones não abriu ainda, e nem a nossa antiga Bovespa B3 também está fechada ainda. Então, pessimismo, e vocês não chegaram a assistir todo o videozinho, ou nada dele, ele falou que o mundo está... Esse negócio da vacina aí, eles estão... O mundo está entendendo que a retomada da economia vai demorar mais do que o pessoal está estimando aí. Esse meio que otimismo com a vacinação, tá? Não sei se vocês estão acompanhando a Eurocopa, aí ontem teve um jogo lá da Dinamarca, né, com não sei quem aí, 60 e pouco, com a Inglaterra, né, 60 e poucos mil torcedores dentro do estádio, todo mundo sem máscara, e dando
uma noção de que a normalidade estava voltando, mas o mercado não está entendendo assim, não. Ele falou aí de 6 países que estavam lá com 100% dos adultos vacinados e está vindo outra onda aí. Então, o mercado financeiro está recomendando cautela com essa coisa da pandemia, infelizmente. Então, hoje eu acredito que os mercados vão ser de baixa. Eu já apresentei esse site para vocês, né? Não sei se vocês estão acessando ele, vocês fazem aí um cadastrinho ali, é gratuito isso aí, e eu recomendo ele porque ele é muito bom, principalmente na parte que nós vamos ver daqui a pouco, a parte gráfica, tá? Estratégias gráficas. Então, só por curiosidade, ver como é que está a minha ação aí, tendência de alta, média móvel curta, a média móvel longa, que é essa mais vermelhinha, está se posicionando abaixo da curta, dando a entender que o papel deve superar essa resistência aqui na faixa dos R$55, R$56. Subiu uma vez, não teve força, voltou, mas olha só o que suporte forte aqui embaixo, ó. Vou até traçar uma linha aqui. Cadê? Como é que eu pego uma linha aqui? Olha só, que suporte bonito aqui. Suporte é o papel cai até um determinado ponto. Bom, isso aí a gente vai ver na parte gráfica depois. Testou uma vez, testou duas e foi na terceira vez aqui procurar os 47. Está indicando que abaixo de 47 não volta. E está fazendo esse jogo de vai e vem. Sobe, volta aos 47, tenta subir de novo, parece que vai voltar aos 47 novamente, mas daqui a pouco esse suporte está bem forte, tá? E tem uma resistência, o último preço aqui é 55. Bom, cadê? Eu vou voltar aqui, interromper isso aqui. Depois, qualquer coisa, a gente volta para esse site aí. Eu queria terminar hoje os indicadores lá, aqueles indicadores que nós vimos na última aula, e eu acho que faltam os indicadores de mercado. Eu queria comentar aquele videozinho ali do início, que a Évila não viu, o Marcelo pegou só a metade, tá? Eu sugiro muito para quem quer acompanhar o mercado, é excelente esse cara. Aliás, ele tem curso, tá? Ele tem curso que ele é num site newcursos.com.br. New é N-I-U, cursos.com.br. Quem tiver interesse aí, procura no YouTube aí, ou no YouTube, ou no Google. Eu não sei quanto ele cobra, tá? Não estou fazendo propaganda do curso dele, mas ele sempre anuncia esse curso aí para você entender os indicadores, os principais indicadores do mercado financeiro, e me parece que a primeira aula dele lá é grátis, tá? Eu não sei quanto ele cobra, tá? Mas para quem quiser se familiarizar com esse mundo aí, eu sugiro aí, dar uma olhada, assista a primeira aula, ver se é interessante. Eu, por relaxamento, não fiz o curso, porque eu acho que do que ele fala aí, eu não preciso do curso, não, eu consigo entender perfeitamente o linguajar dele. Mas eu acho que eu deveria fazer, ainda de repente, deixa terminar esses modos de aula aí, que me toma muito tempo, daqui a pouco, nas férias, aí eu faço o curso dele só para constar e ver como é que é. Tá bom, mas ele chama-se Minuto Touro de Ouro. Eu só gostaria de esclarecer por que touro de ouro. Vocês vão ver na imagem aí que ele dá um tapa num ursinho de pelúcia e ele passa o dedo lá na cabeça de um tourinho que ele tem lá de bronze, lá o dourado que ele tem em cima da mesa dele. Então, isso não sei, não há registros, não sei se é fato ou se é lenda, de que os primeiros, os imigrantes lá que conquistaram o oeste americano, e principalmente muitos deles descendentes de espanhóis, lá no século XVIII, XIX,
Eles gostavam de touradas, né? Muitos descendentes de espanhóis gostam de touradas, naturalmente, assim como a gente gosta de carnaval. E quando eles conseguiam capturar um urso selvagem, conseguiam capturar e prender, eles criavam lá uma espécie de arena, soltavam o urso lá dentro e pegavam um touro brabo lá e botavam também, e aí faziam as apostas para ver quem ia ganhar. E é sabido que a defesa do touro é o chifre, né? E ele chifra de baixo para cima. Já o urso tem as garras fortes da patada de cima para baixo. Então, o touro é símbolo de mercado em alta, por isso que lá na Bolsa de Nova York tem lá um touro de bronze lá, principalmente quem é do mercado financeiro vai visitar a Bolsa, faz sempre questão de tirar uma foto na frente daquele touro de bronze lá. Então, por isso ele passa o dedo na cabeça do touro e ele dá um tapa no ursinho de pelúcia, coitado. Você mostrar um vídeo desse para uma criança, a criança vai chorar, né? Então, é só essa... No mercado financeiro, o touro significa economia, expectativas e bolsa com tendência de alta. Tá bom? Só essa explicação aí para... Vou compartilhar com vocês, para a gente já ir para o conteúdo. Nosso tempo está exíguo. Tem que ir lá e aumentar, botar a tela cheia. Compartilhar. Perguntas, dúvidas, questões até aqui? Tudo ok? Posso avançar? Pode avançar, professor. Ok. Só um momento. Eu acho que vocês devem estar vendo na tela aí, né? O slide. Sim. Então, eu não sei se vocês chegaram a ver ele, ou a passar o olho nele, pelo menos, mas eu queria aproveitar e explicar. Esses indicadores de mercado, gente, eu acho mais... nesse mercado financeiro são os mais úteis, lógico que os indicadores de liquidez, rentabilidade, atividade, endividamento, todos eles são importantes, mas os de mercado, principalmente no mercado de renda variável, de ações de empresas, os de mercado eles se sobressaem, porque é um detalhe, sempre tem que lembrar que esses indicadores de mercado, eles têm um componente que vem dos balancetes ou dos balanços das empresas, e, portanto, tem um delay de tempo. Por exemplo, o balanço de 31 de dezembro de uma empresa, ele é publicado lá por março. Por março, abril, tem a temporada aí de divulgações de balanço das empresas. E o outro componente dessa relação, por exemplo, nesse primeiro indicador PL, é o preço da ação lá na Bolsa, dividido pelo lucro por ação. Então, você pega o lucro líquido da empresa e divide pela quantidade de ações emitidas. Esse é o divisor. Pega o preço da ação e divide por esse lucro líquido por ação. Então, esse indicador ele vai mudar todo dia, toda hora, todo instante, porque o preço lá na Bolsa muda a todo instante. Só que o denominador lá embaixo, o lucro líquido por ação, se você está analisando o PL lá em maio, por exemplo, o lucro líquido por ação é de 31 de dezembro, que foi publicado lá por março e abril. Já o preço é sempre do momento, da hora. Então, tem que sempre observar. Eu botei as observações aqui, ó. O preço é a cotação do dia. Se você está conectado online, aí está com preço online, muda a cada negócio, o preço pode mudar. Já o lucro líquido por ação, lucro líquido, dividido pela quantidade de ações emitidas, é um dado que depende do balanço, que só é publicado nos balancetes trimestrais, só é atualizado com a publicação dos balancetes trimestrais, né?
Então, sempre tem que ter atenção a esse detalhe, né? Então, você tem, nessa equação, você tem uma parte da equação que ela muda a todo instante, e a outra parte da equação, ela tem aí, muitas vezes, um delay de 3 a 4 meses. Né? Mas a interpretação do PL, tá? Está em branco aqui, ó, indica o tempo de retorno do investimento. Lógico, assumindo-se um lucro constante nos próximos exercícios. É aquela questão dos ceteris paribus da economia, né? Tudo mais permanecendo constante, ele te dá uma noção de tempo de retorno do investimento. Então, óbvio que quanto mais próximo de zero, mais baixo for o PL, que ele também é conhecido como múltiplo da ação, quanto mais próximo de zero, melhor, porque mais rapidamente você vai reaver o seu dinheiro investido nesse ativo. Agora, esse PL também pode dar negativo. Você vai olhar o PL aí nesses sites de financeiros, aí, ó, PL da ação deu negativo. Como é que ele pode dar negativo? É porque uma das partes dessa equação tem que ter sido negativo. O preço nunca vai ser negativo, né? O preço nunca vai chegar a zero, porque a hora que ele chegar a zero, todo mundo vai querer comprar, até eu, né? Então, o preço nunca pode ser zero, mas a outra parte da equação, o lucro líquido por ação pode dar negativo, sim, porque num ano em que a empresa, em vez de registrar lucro, ela registrou prejuízo, o lucro líquido por ação vai dar negativo. Por isso que o PL pode ser negativo. Nesses casos, qual é a interpretação? Eu sempre digo, isso é uma interpretação minha, tá? Não está na leitura, na literatura aí do mercado financeiro, quando o PL der negativo, quanto mais negativo ele for, melhor. Pior é quando o PL dá um pouquinho negativo. Aí você vai lá olhar no balanço, a empresa registrou um lucro negativo de, sei lá, 5 milhões. É pouquinha coisa, mas deu negativo, não deu lucro, deu prejuízo naquele ano. Aí você vai olhar por que deu prejuízo. Porque teve mais despesa, porque receita, porque gastou muito nisso, ou muitas vezes má gestão. Então, uma empresa que tem um PL, lógico, tem que sempre analisar a circunstância das coisas, né? Mas apresenta um PL negativo, essa empresa aí, para mim, eu já meio que descarto. Aliás, eu uso como critério de filtragem para escolha de ativos, de ações, por exemplo. O PL, se ele for pouco negativo, não me interessa. Agora, uma empresa que apresentou um PL muito negativo, aí eu vou lá olhar no balanço. Pode ser que no ano anterior ela fez um investimento gigantesco, de modo que o lucro dela deu muito negativo, deu um prejuízo tremendo. Não é prejuízo, prejuízos entre aspas, é porque ela fez um gigantesco investimento. Ela botou a mão no bolso, fez empréstimo, financiamento, sei lá, por isso que apresentou um prejuízo daquele tamanho. Só que se ela está investindo hoje, amanhã esse investimento vai se transformar em retorno, em produção e em lucro. Então, a interpretação, quando o PL for positivo, quanto mais próximo de zero, melhor, porque dá uma noção aí do tempo de retorno do investimento. Quanto mais cedo você reaver o seu investimento, melhor, lógico. E quando ele for negativo, quanto mais negativo for, esse melhor aí eu deveria ter colocado entre aspas. Não é que é melhor, é que pode ser melhor. Você vai descobrir que a empresa está investindo forte e amanhã os desembolsos dela de hoje amanhã vão se transformar em retornos. Tá? E tem uma segunda observação ali embaixo, né, que a interpretação do PL é relativa, né, depende do setor de atuação da empresa. Por isso, fica o detalhe aí, fica a dica. Comparar o PL de uma empresa de geração de energia elétrica, que tem uma usina, que os retornos vão vir a muito, muito, muito longo prazo, com uma empresa varejista, por exemplo, lojas Renner,
lojas americanas, não é aconselhável. Você pode comparar os PLs de lojas Renner e lojas americanas, Magazine Luiza, mas jamais a Magazine Luiza com a empresa de geração de energia lá, que agora me foge o nome de alguma, eu não gosto muito do setor. Né? Então, a comparação desse indicador é interessante para empresas do mesmo setor, né? Mas não é muito aconselhável você usar o PL para comparar empresas de setores diferentes. Ok? Eu acho que essa interpretação aí faz parte dessa tarefa aí que vocês deveriam ter me entregue até ontem. Acho que faz parte. Aí o segundo indicador que é bem interessante, né, o PVPA, ou seja, o preço da ação lá na Bolsa dividido pelo valor patrimonial por ação. Você pega o patrimônio líquido e divide pela quantidade de ações emitidas. Isso também, lembrando, esse denominador aqui ele é um dado de balanço. Já a outra parte da equação, o preço, ele muda em cada pregão, né, em cada instante. E a interpretação do valor patrimonial do PVPA, ele dá essa relação entre o valor de mercado e o valor contábil da empresa. Aí, por exemplo, nós vimos já, eu acho que foi na aula passada, né, Marcelo? Ou na anterior, não lembro, que nós vimos lá naquele site, que agora eu não lembro o nome dele, o Fundamentos, eles têm o VPA, e aí, para chegar no PVPA, é só pegar o valor patrimonial por ação, usar ele como denominador, pegar o preço e dividir pelo VPA. Então, a interpretação, por exemplo, eu pegando esses dados do balanço e pegando o preço e resolvendo essa equação, eu chego lá eu não lembro, a gente viu da SLC, né? Eu acho que era 1,6, uma coisa assim, ou 2,6, mas digamos que tivesse dado 1,6, significa o quê? Que o mercado está pagando a mais pela ação da empresa do que o que, de fato, aquela ação representa em termos de menor parcela do capital social da empresa. Né? Ou seja, a empresa vale 100, o pessoal está disposto a pagar 160, mais do que ela, de fato, vale. E por que essa parece não parece ser uma decisão coerente de um investidor pagar mais do que uma coisa vale? Aquela questão das expectativas racionais, parece que uma decisão dessa, você está disposto a pagar 1,6 por uma coisa que vale 1, parece que não é uma decisão racional. Mas o que justifica isso é aquela palavrinha mágica, as expectativas. Então, uma empresa com PL muito acima da unidade, significa que os investidores estão dispostos a pagar mais, porque eles têm expectativas otimistas com relação ao desempenho futuro dessa empresa. Então, eu coloquei um exemplinho ali, PVPA de uma empresa deu 0,2. Significa que se isso é uma empresa aérea, do setor aéreo, por exemplo, significa que um avião vale 1 milhão, você tem a oportunidade de comprar ele e pagar só 200 mil. Está pagando 0,2, ou seja, é uma oportunidade, aquele ativo, aquela ação está barata, você pode comprar ela com um desconto aí de 80%, sei lá. Já uma outra empresa, o PVPA dela está 5. Significa que ela vale 1 milhão, o pessoal está pagando 5 milhões. E se você quer comprar essa ação, você vai estar pagando da empresa, digamos, lógico, na sua proporção de ações compradas, você vai estar pagando uma coisa que vale 1 milhão, vai estar pagando 5 milhões.
Então, ela estaria muito cara, né? E eu boto aquele monte de interrogações. Na opinião de vocês, tem a pergunta em amarelo aí, qual que seria a melhor opção de compra? A ação mais barata ou a ação mais cara? Que está relativamente mais barata ou a ação mais cara? Tenho duas participações aí. Os comentários, por favor, Évila, Marcelo. Um chute, gente? Nossa, Qual mais vocês barato. comprariam? Diga aí, Marcelo. Ah, provavelmente ação mais barata que tá com preço, né? Menor. Évila. Cadê a Évila? Está lá ajudando. Tô aqui. Depende. A ação barata quer dizer que a empresa está crescendo ou ela tá tendo lucro ou ela está tendo... Bom, a primeira parte da sua resposta foi a melhor. Você porque... devia... Então, Depende. Você deveria ter parado aí. Tá, mas notem que esse indicador não trata de lucro, é o preço dividido pelo valor patrimonial por ação. Então, dá uma noção de quanto o mercado está disposto a pagar por aquela empresa. Essa que está 0,2 já te passa uma noção. Ó, o mercado até compra essa ação, mas só quer pagar 20% do que ela vale. Já a outra ação, o mercado está disposto a desembolsar 5 vezes mais do que ela vale. Então, eu vou dar nomes aos bois agora. A Évila ficou meio indecisa, ela disse depende, e, de fato, a melhor resposta eu acho que é depende, porque esses indicadores, você não pode interpretar eles isoladamente. Tem que olhar outros indicadores, olhar a conjuntura, olhar os balanços, olhar o setor. Então, tem uma série de outras variáveis que você tem que levar em conta. Decidindo só por esse indicador PVPA, então eu vou dar nomes aos bois. Digamos que essa ação que o mercado está pagando, só quer pagar 20% do que a empresa tem de patrimônio, que o nome dessa empresa seja Olivetti. Sabem que empresa é essa? Não, né? Sabem o que essa empresa produzia, ou ela produziu por mais de 100 anos aí? Máquinas de datilografia. Você investiria numa ação de uma empresa hoje que fabrica máquinas de datilografia? Não. E vamos supor, vamos dar o nome a outra empresa, essa que o mercado está pagando 5 vezes mais do que ela tem de patrimônio. Vamos supor que essa empresa se chame Microsoft. Você compraria ações da Microsoft para pagar 5 vezes mais do que ela vale, do que ela tem de patrimônio? Então, entre ela e a empresa de datilografia, sim. Se tivesse só as duas para comprar ação, sim. Você compraria a mais cara, né? Então, notem que a interpretação desses indicadores ela é muito relativa, tá? Então, não basta olhar só o indicador em si e tomar a decisão, vou comprar dessa aqui porque está barata. Vai olhar o setor de atuação da empresa. Mas notem que ele é um excelente indicador para te mostrar oportunidades. Então, perceba, eu vou explicar melhor isso aí, percebam. Então, de repente, aquela ação, a Olivetti, que ela ficou aí durante mais de 100 anos, eu acho, ela e uma empresa chamada Remington, elas dominavam o mercado mundial de fabricação de máquinas de datilografia. E olhem, antes da era do computador, que é a coisa lá dos anos 90,
85, 90, que veio computador pessoal para as empresas no Brasil, antes tudo era com máquina de datilografia. Então, essas empresas, elas acumularam uma gordura durante décadas, tiveram muito lucro. E simplesmente o mundo mudou e o setor delas, o principal produto delas, é que nem aquelas empresas que faziam, né, filmes de máquinas fotográficas. Hoje você não precisa mais ir numa loja comprar um filme, aquele rolo de filme. Hoje todo mundo tem celular. Então, muitas indústrias sumiram, o mundo mudou. Fábricas de videocassete, vocês nem sabem o que é isso, né? Videocassete, antigamente, era um aparelho que você tinha que comprar para colocar lá uma fita grandona lá, para assistir um filme. Tinha que alugar o filme, pagar pelo aluguel do filme. Então, esse mercado não existe mais. Mas notem que essa empresa Olivetti, apesar do produto principal dela ter sumido do mercado e não há mais demanda por máquinas de datilografia, vai que essa empresa aí ficou aí 10, 15 anos na surdina aí e desenvolvendo softwares para computadores. E daqui a pouco eles vão lançar no mercado um software que vai botar lá os softwares da Microsoft no chinelo. Então, eventualmente você avalia uma empresa dessas, ela está muito barata, mas você pesquisando, ou uma noticiazinha bem curtinha aqui, outra ali, nossa empresa vai voltar ao mercado e atingir um outro setor muito mais lucrativo. Então, pode ser uma excelente oportunidade. Prestem atenção no PVPA e não descartem totalmente as empresas com PVPA muito baixo, porque, eventualmente, elas podem apresentar oportunidades lá na frente e, de repente, você só por preconceito, descartar, está barato, é porque ninguém quer, eventualmente você perde uma excelente oportunidade. Deu para entender o raciocínio? Então, primeiro, a Évila, eu acho que a tua primeira resposta ali, depende. Sobre qual das duas compraria? Depende. E, de fato, depende de interpretação de outras variáveis mais. Tá bom? Comentários, por favor. Professor, no geral, não tem como olhar apenas o indicador isoladamente, né? É todo um conjunto. Esse é um detalhe. Deve estar em algum lugar aí nos slides que eu digo que esse trabalho da análise dos indicadores, ele é cumulativo. Você não pode pegar um indicador isolado e tomar decisão com base em um. Ele é cumulativo. Você tem que analisar outros indicadores, olhar outros. Aqueles outros, basicamente, contábeis, rentabilidade, endividamento, enfim, liquidez, também são muito importantes. Mas esses indicadores, se você tiver afinidade com o Excel, você pode atribuir pontuações, bota lá em algumas colunas, pontuação. Esse indicador eu vou dar um peso de tanto, esse eu vou dar um peso de tanto, e vai lá, pega uma série de empresas e analisa, e vai colocando lá as pontuações para cada empresa, e no final você tem lá um somatório total. Aí sim, com base em vários indicadores, vocês podem escolher uma empresa. Né? Porque, eventualmente, uma empresa leva vantagens num indicador e desvantagem em outro. Agora, qual é mais importante? Tá? Depende muito das expectativas geradas em relação àquela empresa. Ok? Deixa eu ir lá mudar para o outro slide. Agora, estou vendo outro, né? Lógico, né? Se eu estou vendo aqui, eu acho que vocês também devem estar vendo.
Um outro indicador, o payout. Esse também é interessante, os dividendos pagos dividido pelo lucro líquido. É a política de distribuição de dividendos da empresa. Eu já comentei com vocês que a política de distribuição de dividendos da minha empresa, lá da SLC, é de 50% do lucro. Não que isso seja obrigatório, né, mas é a política da empresa. E eu até entendo, porque é uma empresa de estrutura familiar, são 2 famílias lá, os fundadores da empresa, devem ter muitos herdeiros aí dependendo disso aí, então eles têm interesse pessoal de distribuir tal parcela do lucro da empresa a cada ano. Também acho muito aceitável, porque ela não distribui os 100% em lucro, do lucro dela, ela não é muito generosa, porque ela passa a mensagem para o mercado, para os investidores, de que ela tem planos de expansão. E assim como, de fato, ela está expandindo muito. Para isso, ela precisa ter caixa, né? Então, o payout, se você olhar lá no site, lá, o payout dessa empresa é de 30%, você já sabe, ó, do lucro que ela gera por exercício, 30% ela divide ela distribui na forma de dividendos para os acionistas. Lembrando, de novo, da lei das SA 6.404, que no Brasil, no mínimo que as empresas têm que distribuir de dividendos é os 25% do lucro líquido. Tá? Isso está na lei das SAs. E lembrando também que, se num determinado exercício fiscal a empresa apresentar lá um prejuízo, ela não é obrigada a distribuir dividendos. Eventualmente, as empresas fazem isso, né? Ela apresentou prejuízo num exercício, mas ela distribui lucros retidos em exercícios anteriores, ou reservas de caixa, e aí ela distribui uma migalhinha lá só para agradar os acionistas. E tem o segundo lá, dividend yield. Acho que é assim que se pronuncia. Esse é o mais utilizado ainda. Dividendos pagos por ação dividido pela cotação da ação. Né? Então, o pessoal do mercado aí gosta mais de olhar esse do que o payout. Né? Porque, eventualmente, quando a ação da empresa está caindo lá na Bolsa, por essa equação aí, vocês percebem, se a ação está caindo, significa que o dividend yield dela está aumentando. Portanto, mais atraente ela vai se tornar. É só pegar os dados lá, dividendos pagos por ação, você consegue esses dados aí quando a empresa anuncia, vou pagar R$1,0487 por ação. Quando ela anuncia pagamento de dividendos, ela tem que colocar lá exatamente em centavinhos, em milésimos de centavos, quanto que ela está pagando por ação. E pega esse valor e divide pela cotação da ação. Né? Então, quando a cotação da ação cai, esse dividendo pago por ação vai aumentar. Portanto, vai tornar essa ação mais atraente. Em outras palavras, quando a ação está caindo, se a empresa é boa, é uma oportunidade de comprar mais. Ele tem aí essa observação aí, mas isso é mais para o mercado americano, né, que os investidores normalmente exigem 5% do yield a mais do que a taxa de juros do longo prazo. Né? Então, é mais ou menos. Mas vocês podem ficar a critério aí para escolher um dos dois ou olhar ambos também. Normalmente, esses indicadores, eles têm aí disponíveis nos sites que acompanham o mercado financeiro. Tem outro ali embaixo, gente, liquidez em bolsa. Esse indicador é importantíssimo, tá? Tá aí a fórmula, né? E eu coloquei as legendas aí, É 100 porque é um índice, né, para transformar em percentual, multiplicado por toda essa fórmula aí. É o D minúsculo, que é o número de dias em que houve negócios com a ação
em T, um período de tempo T, por exemplo, um ano. Um ano tem 252 dias úteis em média. Então, se acontecer o D maiúsculo lá embaixo, a quantidade de pregões lá na Bolsa, aconteceram 252 pregões na Bolsa, mas essa ação aqui, ela só foi negociada em 180 pregões. Então, bota lá, 180 divide por 252, isso vai dar um valor. Aí, tira a raiz dessa aí, número de negócios da ação, divide pelo número de negócios totais, todos os negócios que aconteceram na Bolsa por um ano. Multiplica isso pelo volume financeiro negociado com a ação, dividido pelo volume financeiro total que aconteceu lá na Bolsa durante um ano. Só para vocês terem uma noção, a média, mais ou menos, do volume que é negociado na Bolsa, hoje, deve estar na faixa dos 10, 11 bilhões de reais. Multiplica isso por 252 dias, então é o valor que vocês têm ali. Não preciso dizer que isso aí vai dar um número gigantesco e que é quase impossível fazer essa conta. Mas, para a felicidade de vocês, o indicador de liquidez em bolsa, ele já vem calculado aí em muitos sites, aí vocês vão lá e vocês têm isso, esse trabalho todo, essa conta gigantesca toda, ela já vem muitas vezes pronta para vocês, com base sempre atualizada, né? Mas aí eu tenho uma observação lá embaixo, ó, no mercado brasileiro, né, uma ação que tenha índice de liquidez em bolsa abaixo de 0,05, fujam dessa ação, tá? A liquidez é muito baixa, ela tem um negócio hoje, aí ela fica 2 semanas sem ser negociada, não é negociada porque tem oferta de venda, mas não tem ninguém querendo comprar, então não acontece negócio. Então, para você, o seu risco aumenta muito, vai que você precisa vender aquela ação num determinado momento, pelo motivo liquidez, você precisa do dinheiro, você coloca uma oferta de venda e não aparece comprador. Então, ações que são poucos negociadas na Bolsa, fujam dessas ações, tá? Que mais? Tinha um detalhe aí que eu queria falar, agora eu esqueci. Me fugiu, deveria ter comentado na hora. Bom, mas vocês conseguem ver isso aí? Deixa eu ver se eu compartilho lá o ADVFN de novo. Então, eu tenho que descompartilhar esse aqui. Compartilhar o outro. Cadê? Aqui. Agora vocês estão vendo, né, o site da DVFN. Sim. Eu tenho que ir lá para a tela mudar, eu não quero ver o gráfico agora. Quero ver o monitor. A nossa bolsa vai... detalhe, amanhã não vai ter bolsa no Brasil, tá? Lá em São Paulo vai ser feriado, 9 de julho. Eu não sei do que é feriado, deve ser de alguma revolução lá dos paulistas. Mas lá em São Paulo é feriado, então no Brasil não vai ter bolsa amanhã, mas lá fora vai ter bolsa sim. Então, o impacto do que acontecer amanhã nos mercados mundiais só vai ser passado para a nossa bolsa na segunda-feira. Aqui embaixo, ó, eu estou vendo esses outros ativos aqui. Agora, isso aqui eu nem sei o que é. É Bitcoin isso aí. Não gosto disso aí. Fujam dos Bitcoins. É que a nossa bolsa não abriu ainda. Eu vou ter que mostrar aqui, ó, o volume aqui, ó. Volume que é negociado com esse ativo aqui, ó, Cardano. Ó, volume bem maior do que esse segundo, Bitcoin Cash aí. Eu nem sei quais são esses ativos aí. Então, pelo próprio ADVFN, nas nossas ações aqui na Bolsa, ó,
nessa coluna volume aqui, você já pode ter uma noção. Adiciona um ativo aí, digamos, eu quero pegar Metisa, Metalúrgica Timbó Sociedade Anônima. É uma empresinha bem pequenininha lá do interior de Santa Catarina. Coloco o código dela aqui e olho os volumes. E se você perceber que, às vezes, passa um dia inteiro ou meio dia de pregão e ela não teve nenhum negócio. Então, fuja. Eu não estou querendo discriminar pequenas empresas aí, tá? Mas é a questão do risco, gente. Se você quer se precaver contra o risco, ações que têm pouca liquidez, em outras palavras, traduzindo do economês para o português, ações que são pouco negociadas, o teu risco aumenta muito, né? Você está se expondo muito ao risco. Por aquele motivo, eventualmente você precisa vender e não aparece comprador. Aí o que você tem que fazer? Para vender, tentar vender desesperadamente, você tem que baixar muito o preço. E baixando o seu preço, a sua oferta de venda, isso significa, no mínimo, diminuindo o seu ganho, ou, eventualmente, você tem que vender a um preço abaixo do que você pagou lá atrás. E isso é perda, é prejuízo. Entende? Normalmente, a ação mais líquida hoje no Brasil deve ser a Vale. Ela deve estar lá, o índice de liquidez dela deve estar lá em torno de 10, 11, mais ou menos. Significa, o que significa? Depois nós temos aí um tópico aí, índices de bolsa de valores, significa que o peso dela na carteira teórica que forma o Ibovespa fica lá em torno de 10, 11. Entendam isso como muito próximo a um percentual. Então, para dar uma interpretação mais prática, é como se 10 ou 11% de tudo que acontece lá na Bolsa todos os dias envolvem ações da Vale. A segunda, eu não sei, hoje faz tempo que eu não olho lá o ranking ou pelo menos a carteira teórica do Ibovespa, que vocês devem encontrar lá no site da Bolsa, e aí tem os seus respectivos pesos, cada ação, devem ser lá umas 60, 70 ações que fazem parte dessa carteira teórica, desde a que tem mais peso até a que tem menos peso. Então, é mais ou menos a interpretação pragmática desse peso é muito próximo a um percentual. Não dá para dizer que é um percentual, porque se somar tudo, vai dar lá 97, alguma coisa, não vai dar 100%. Então, não é exatamente um percentual, mas como é muito próximo, interprete como um percentual. Quando você descobrir a ação da Vale, o peso dela na carteira teórica do índice é de 11%. Pronto, pode interpretar assim, 11% de tudo que acontece lá na Bolsa envolvem essas ações da Vale. A segunda deve ser Petrobras, depois vem Banco do Brasil, Itaú, etc. Tem um ranking lá. E as últimas lá tem 0, alguma coisa de participação na carteira teórica. Tem lá os critérios da Bolsa para a construção do índice do Ibovespa, tem lá os métodos, eu bolei até um exemplinho lá, um exemplinho bem chulo, considerando um mercado só com 5 ações, você criar uma carteira teórica com base nos critérios da Bolsa, da B3. Então, tem um exemplo lá, tá, para vocês darem uma olhada, sem problema. Pena que a nossa aula aqui é das 8 às 9 e a Bolsa abre depois das 9, senão a gente podia estar acompanhando aqui. Mas com essa relação a esse indicador de liquidez, se você não tem ele num site aí ou na própria página lá, às vezes não tem essa informação, olhe nos volumes e compare com outras empresas do mesmo setor. Aí vocês vão saber qual que tem mais liquidez, qual que tem menos. Mas fujam de ações que têm baixa ou baixíssima liquidez. Tá bom? Fica a dica. Deixa eu voltar lá para o... Eu quero voltar agora para o slide. Tem mais um indicador bem importante que eu quero compartilhar com vocês. Cadê? Esse trem poderia ser meio automático, né? Só eu mudar a tela lá, deveria mudar aqui.
Vamos para o próximo, ó, o beta da ação. Esse é o nosso último, o último nosso, tá? O último indicador de mercado nosso. Vocês vão ver que existem muitos outros indicadores de mercado. A gente não tem como ver todos, mas esses eu coloquei aí os que eu acho considero mais importantes e são os mais observados também pelo pessoal do mercado. Vocês estão vendo aí, então, deixa eu colocar isso na tela, o beta da ação. Eu já devo ter comentado com vocês já viram aí, vocês sabem que isso aí a fórmula é da regressão. Para quem já fez aí estatística, econometria com Lindomar, é a fórmula da regressão. E o beta da ação nada mais é do que o coeficiente angular da reta de regressão. É esse negocinho aqui, ó. É a inclinação dessa reta da regressão. E vocês já devem ter aprendido a regressão, ou devem ter visto lá na estatística, né? Eu não vou passar aqui uma aula de estatística aí para vocês. Mas vocês sabem que, no mínimo, você não pode fazer uma regressão de uma amostra de, digamos, 10, 15 observações. Essa amostra não é estatisticamente significativa, é uma amostra muito pequena. Então, de ações também, note que aqui nós estamos tratando de retornos e não de preço da ação. Então, como é que você encontra os retornos diários de uma ação? Pega o preço de ontem, né, menos o de hoje. Não, pega o preço de hoje menos o de ontem. Se o de hoje é maior, o retorno de hoje em relação a ontem foi maior. Né? Na verdade, o retorno, se você pegar em retornos percentuais, né, você tem que pegar o preço de hoje e dividir pelo de ontem, menos 1 vezes 100. Aí você tem o retorno percentual. E se você tem, digamos, o ano tem 252 dias úteis em média, se você pegar um ano de retornos de uma ação, pega um ano de retornos do índice da Bolsa, o Ibovespa, que ele é representativo do mercado como um todo, faz essa regressão. O retorno do ativo I, SLC, no período T, um ano atrás, por exemplo, ao longo de um ano, é igual a esse intercepto linear, que vocês podem interpretar como um valor mais ou menos fixo, né? Mais a inclinação dos retornos, né? O beta da regressão, né? A inclinação da reta de regressão, multiplicado pelos retornos médios do mercado, ou seja, do índice da Bolsa, nos últimos 252 dias. E mais um componente erro aqui, né? Lembre-se que isso é estatística, econometria, estatística pura, tem sempre um componente erro aí. Então, quando o beta da sua ação, digamos, você calculou ela, o beta deu 2, significa o quê? A interpretação, daí tem nesse quadrinho aqui embaixo, tá? A interpretação do beta de uma ação em relação aos retornos do mercado. Se você calculou o beta da sua ação, deu 2, significa o quê? Quando a Bolsa sobe num mês 10%, a sua ação vai subir também, só que vai subir o dobro, vai subir 20%. E vice-versa. Quando a Bolsa cai 10, a sua também vai cair, mas vai cair o dobro. Mas aí você calculou, deu beta 2. Chegou no final do mês, a Bolsa subiu 10 e a sua deveria ter subido 20, mas ela não subiu 20, subiu 17 e alguma coisa, porque então esse beta não está certo. Lembre-se, tem um componente erro aqui nessa equação. Tá? O beta nada mais é do que a inclinação da curva de regressão. Eu coloquei um exemplo aqui. Então, num gráfico, né, uma ação com beta igual a 1, vai ter a reta vai ser de 45 graus aqui. Né? O ângulo de inclinação vai ser de 45 graus. Isso é o beta igual a 1. Por que é igual a 1? Quando a ação sobe, quando o mercado sobe 1%, ó, olhe no eixo vertical, a ação também subiu 1. A Bolsa subiu 2%, a sua ação também subiu em média, ou aproximadamente 2%.
E por aí vai, ó, 3, 3. Infelizmente, é válido também por o lado negativo aqui desse eixo cartesiano aqui. Quando a bolsa cai 10% ou 1%, a sua ação tende a cair mais ou menos o mesmo tanto. Isso é para ações com beta igual a 1. É a interpretação que está nesse quadrinho aqui de azul mais clarinho. Quando o beta é maior do que 1, significa o quê? A bolsa subiu 3%, a sua ação também subiu, mas subiu 1,5%. Ah, isso aqui está errado, tá, gente? Esse beta aqui, com essa inclinação menor, deve ser beta menor do que 1. Cadê aqui? Ah, não, tá certo. Beta maior do que 1. Maior do que 1. Beta maior do 1. Acho que está errado isso aí. Beta igual a 1, comportamento igual ao mercado. Beta maior do que 1, comportamento mais agressivo que o mercado. Por exemplo, o beta da sua ação é 2, é maior do que 1. Então, o mercado sobe 1, a sua ação também sobe, só que sobe mais, sobe em torno de 2. Aqui que está o erro, ó. Esse aqui deveria ser beta, esse sinal aqui tem que ser virado. Eu já vou aproveitar e vou consertar ele aqui. Só um minutinho, gente, senão depois eu esqueço. Esse sinalzinho aqui que está errado, está invertido. Tem que ser assim. Vou salvar. O pessoal que não está participando e for ler os slides não vai entender nada, mas bem feito, não estão participando. Então, agora está certo, ó. Estão vendo ainda? O slide, gente? Não, tem que apresentar, professor. Não, professor. Então eu tenho que apresentar ele de novo. Olha lá, agora vocês observem que eu mudei aqui. Isso aí foi erro do estagiário que digitou, tá? Esses slides. Beta menor do que 1, comportamento mais moderado. Menor do que 1, que eu digo, é entre 0 e 1. Por exemplo, o seu beta da sua ação deu 0,5. Qual é a interpretação? A bolsa vai subir 1, a sua ação também vai subir, só que vai subir 0,5% mais ou menos. Aproximado, lembrando do componente erro. E pode acontecer de beta negativo também. Então, quando aparece um beta negativo, ou seja, abaixo de 0, essa ação tende a ter um comportamento oposto ao do mercado, inverso. Ou seja, a bolsa sobe, aquela ação cai. Quando a bolsa cai, aquela ação sobe. Isso aí é importante você conhecer o beta da sua empresa, até mesmo para quem quer ponderar e não quer se expor muito ao risco. Então, você tem uma ação muito agressiva, na sua carteira, como é que você faz para diminuir aquele risco? Coloca lá uma ação que tem um beta entre 0 e 1, 0,5, por exemplo. Você vai estar diminuindo a sua exposição ao risco. Tá bom, gente? Vou ter que parar por aqui, já são 9h05. Por favor, faça um comentário aí enquanto que eu vou fechando isso aqui. Se ficou dúvidas, aproveite. Ou me encaminhe depois, tá? Daqui a pouco eu tenho outra aula aí, eu tenho que sair daqui ainda. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Sim, professor. Ok, eu vou interromper a gravação, então já vou, como é quinta-feira, mas a gente não vai mais ter aula amanhã, nem sábado, então já vou desejando bom final de semana para vocês, bons estudos e fiquem bem, ok?